Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com campo elétrico uniforme. O primeiro passo é construir um campo elétrico uniforme. Para construir um campo elétrico uniforme, o que a gente faz? A gente coloca duas placas metálicas paralelas, separadas por uma distância d, tá certo? E vamos colocar em uma placa, a gente vai colocar só cargas positivas, ou seja, a placa da esquerda, como eu desenhei aqui, tem cargas negativas exclusivamente, positivas, enquanto a placa da direita tem só cargas negativas. O que vai acontecer nessa situação? Vocês vão observar que existem uma série de linhas paralelas de campo elétrico. E a gente já aprendeu que as linhas de campo elétrico elas saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Tudo bem que meu desenho não ficou muito bom, mas aqui nessas linhas você observa o quê? Que elas estão igualmente espaçadas. E daí a ideia de campo elétrico uniforme. O que mais que a gente observa também? Que o campo elétrico nesse ponto, vamos chamar esse campo elétrico aqui de E, é igual ao campo elétrico nesse outro ponto aqui, ó. Tá certo? Em qualquer ponto que você colocar, em qualquer ponto que você escolher, o campo elétrico tem sempre o mesmo valor. E aí fica fácil calcular a força que age numa carga. Se eu colocar uma carga aqui, né? Uma carga Q, ela vai sofrer a ação de uma força, tá certo? No caso, uma carga positiva, tá? Se eu colocar aqui uma carga positiva, ela sofre a ação de uma força e é fácil calcular o valor dessa força, né? A gente já aprendeu que o valor da força, a gente aprendeu isso em outras aulas, é igual a Q vezes o campo elétrico, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que nós usamos essa força, tá certo? A gente usou essa carga, uma carga positiva, e o valor dessa carga é de 2 microcoulombs, tá certo? Que na prática é o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, beleza? E eu quero calcular a força que age sobre essa carga. Bom, vamos fazer assim, a gente precisa saber o campo elétrico também, né? O campo elétrico aqui nessa situação, o vetor campo elétrico vale 6 vezes 10 elevado a 7 aliás, newtons por coulomb, tá certo? Esse é o valor do campo elétrico. Se eu quiser calcular a força que age nessa placa, é só usar a fórmula, né? F é igual a Q vezes E. Lembrando que como eu tirei esses vetores, né, os sinais de vetores aqui em cima do F e do E, eu estou calculando o módulo da força, né? Então vamos calcular isso. O módulo da força é igual a o valor da carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 6 vezes 10 elevado a 7, que é o valor do campo elétrico. Essa força, portanto, vale 12 vezes, né, porque 2 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 a 7, conserva a base e soma os expoentes. Então essa força é igual a 12 vezes 10 elevado a 1, que é 10, é igual a 120 newtons. Se eu adicionar para vocês a informação de que a massa dessa carga é de 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas e que ela partiu dessa posição aqui, ó, ela partiu dessa posição no repouso, tá certo? Com V igual a zero. Eu quero saber qual a velocidade dessa carga depois dela ter andado 10 centímetros, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é calcular a aceleração que age em cima dessa força, né, dessa carga. Qual a aceleração que essa força provoca na carga. Então a gente já aprendeu que força é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é força dividido por massa. Vamos fazer as nossas contas. 120 dividido pela massa da carga, que é 5 vezes 10 a menos 6, é igual a aceleração. Vamos escrever esse 120 em potência de 10? Aliás, não vamos fazer isso não. 120 dividido por 5, 24, tá bom? Vezes 10 elevado à sexta, né? A gente divide por 10, né? Multiplica isso aqui por 10 a menos 1. Aliás, divide por 10
o numerador, então tem que multiplicar por 10 o denominador, e a força fica assim, ó, 24 dividido por 10, 2,4, vezes 10 elevado a 6 vezes 10, dá 10 elevado a 7, 10 elevado a 7 o quê? Newtons, que é o valor da força, que é o valor, aliás, é a aceleração, né? Isso é a aceleração. Então a aceleração é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo ao quadrado. Bom, já sei a aceleração, tá certo? Já sei a aceleração que age na força. Agora, se eu quiser calcular a velocidade, é só eu lembrar o seguinte, ó, que v ao quadrado, a equação de Torricelli, né, é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Bom, vamos lá. V ao quadrado é igual a velocidade inicial, se ele parte do repouso, é igual a zero. A aceleração a gente já calculou, que é 2,4 vezes 10 elevado a 7. E a distância são 10 centímetros, que é 10 elevado a menos 1. Portanto, a velocidade dele ao quadrado é 2 vezes 2,4, 4,8, vezes 10 elevado a 6. Portanto, a velocidade é igual a raiz de 4,8 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Tá certo? Tá bom deixar o resultado assim, ou então você pode tirar também o 10 elevado à sexta da raiz e fica raiz de 10 elevado à sexta é 10 elevado à terça, vezes raiz de 4,8. Eu não tirei 4,8 da raiz. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.